Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Olha, o mundo acompanha esse conflito lá em Israel com o grupo Hamas e, obviamente, uma experiência que nós brasileiros jamais teremos. O Brasil nunca teve uma história de conflito e de guerra. Nós nunca tivemos esse trauma coletivo em nossa história contemporânea. Vivenciamos outro tipo de traumas, que são os roubos, os assaltos, o terrorismo cotidiano, ah, dos dependentes químicos que roubam os nossos celulares, enfim. Nós somos atacados diariamente nas nossas praias, através dos arrastões. Nós não podemos andar nos nossos veículos com os vidros abertos. Aqui nós temos uma preocupação também em ter carros blindados. Os ricos, a classe média, acabam blindando os seus carros e as pessoas mais pobres, assim como eu, têm que pedir ajuda a Deus para sobreviver nesse mundo violento que é o do Brasil. Então eu pergunto, quem é que vive em guerra? São os israelenses, o Hamas ou o povo brasileiro que sofre o pão que o diabo amassou nesses conflitos? Quem é que vive em guerra? É claro que são situações diferentes. Aqui, pelo menos no Brasil, nós podemos fechar as nossas portas e ficar salvos dentro de nossas casas. Supostamente os bandidos não irão invadir o nosso território, a nossa moradia, para fazer algo contra a gente, desde que ela seja muito bem segura. Aqui nós temos grades nas portas, grades nas janelas, enfim. Nós temos o nosso trauma, sim. Nós temos o nosso trauma, nós temos a nossa ansiedade. O povo brasileiro é um dos mais ansiosos do planeta. O povo brasileiro é um dos mais estressados do planeta. E tudo isso leva a um certo tipo de doença mental. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país da festa, é um país da alegria. Temos o nosso carnaval e temos o nosso bom humor. O brasileiro é bem-humorado. O brasileiro ri das suas próprias angústias, da sua própria tristeza. E eu penso que um dos maiores problemas que vem promover a nossa ansiedade, o nosso estresse, é a falta de valor, a falta de emprego, é a falta de valorização salarial, a insegurança, a corrupção, a injustiça. Tudo isso cria um povo ansioso. Mas mesmo apesar de toda essa porcaria que nós temos no Brasil, nós ainda somos brasileiros, nós ainda estamos no nossa terra, no nosso país. Você pode ligar sua televisão e estar assistindo uma novela, estar assistindo um jornal e ter certeza que ninguém vai jogar uma bomba na sua cabeça. Suponha-se. Se bem que ontem de ontem um centro espírita estava fazendo um ritual e simplesmente jogaram uma bomba em cima das pessoas. Mas enfim, aqui no Brasil nós não temos esse hábito. Então eu quero compartilhar com vocês essa matéria que vai avaliar um pouco essa questão do estresse, do sofrimento, da angústia e do desenvolvimento de doenças mentais das pessoas que estão em conflito. Imagine agora o pessoal que está lá em Israel, no Hamas, o pessoal de Israel, o pessoal da faixa de Gaza, o pessoal da Palestina. Como é que está o nível de estresse dele? Como é que está o nível de estresse? E, obviamente, as crianças no futuro irão desenvolver algum tipo de trauma coletivo. Então a guerra, obviamente, ela traz um desespero, não é? Você imagine, você está num conflito que você não tem segurança nem dentro da sua própria casa. Diferente no Brasil, se você não quer sair para ir na praia com medo da ração, você fica dentro de casa seguro. Mas lá não. Lá você não tem onde ficar. Lá não existe segurança nem dentro da sua casa, em lugar nenhum. A qualquer momento você pode ser soterrado, você pode morrer queimado com um míssil dentro da sua casa.
Então você imagine vivenciar esse cotidiano do medo, olhando para o céu, esperando o míssil atingir a sua moradia, esperando você ser soterrado ou morto queimado. Essa promoção do medo, promoção do estresse, eu não gosto da palavra promoção, não é muito bem cabível, mas estão promovendo medo e é isso que a guerra faz. A guerra promove o medo, a guerra promove a angústia. A guerra, ela se vence pelo medo. O medo da guerra promove a angústia social, a angústia coletiva, a angústia dos civis que estão ali. E é o medo que vai fazer a guerra ser promovida. Quanto mais medo, mais promoção do medo, mais promoção da guerra, mais desenvolvimento de doenças mentais e da tristeza e da angústia. E vamos ler essa matéria que está aqui, que o médico diz o seguinte sobre o medo, né? Depois de uma guerra, a gente sabe, né? Vou voltar aqui. Quer dizer, o transtorno de estresse pós-traumático pode acontecer em pessoas de qualquer idade após a vivência de uma situação de crise como a guerra. Os principais sintomas são insônia, irritabilidade, mudanças de humor e inquietação inesperada. Aqui no Brasil nós temos muito desses sintomas e muitos de nós não vivenciamos nenhum tipo de guerra, a não ser a nossa guerra urbana, né? Que, como eu já falei, é a violência. Na edição do nosso jornal, ele diz aqui, o correspondente médico diz o seguinte, né? O neurologista, o neurocirurgião Fernando Gomes explicou como o conflito pode desencadear traumas e provocar danos ao longo prazo para a saúde mental. Depois de uma guerra, a gente sabe que existe uma situação de estresse pós-traumático desde os indivíduos que trabalharam no fronte até mesmo para toda a população envolvida. Nesse processo é que tem um quadro clínico bem exuberante, típico de alteração do sono, sensação de angústia, de sentimentos físicos. Diante da ameaça e conflitos armados, as pessoas precisam fazer escolhas de maneira ágil e sob grande pressão. Uma das mais difíceis pode ser a opção por deixar o lar em busca de lugares mais seguros, principalmente se for preciso deixar algum familiar ou amigo para trás. É tudo muito angustiante, realmente. Ou quando existe um trauma muito grande, é uma situação crítica que se prolonga, vai se prolongar durante um bom tempo, não é? E é isso, não é? Então, obviamente que essas pessoas que estão vivendo nessa situação de crise lá em Israel, elas já estão desencadeando um altíssimo grau de estresse, e isso vai afetar toda essa sociedade durante um bom tempo. E a economia deles também. E a nossa economia. Porque se a guerra se inflamar mais, e se os outros países que produzem petróleo, ingressarem nessa guerra, nós estaremos com sérios problemas no território brasileiro, como, por exemplo, aumento de nosso combustível. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.